Hoje vamos falar do perigo de manter a mágoa no coração. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Hebreus, capítulo 12, os versos 14 e 15, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amados, é importante percebermos a seriedade da mágoa no coração. Muitas pessoas não se dão conta da mágoa que estão guardando, às vezes, anos após anos, e não conseguem se desvencilhar dela, não conseguem abandonar ela, não conseguem limpar o coração diante de Deus. E a única maneira de limpar o coração é perdoando, assim como o Senhor ordenou na sua palavra, que devemos perdoar, assim como Ele nos perdoou. Devemos amar o nosso próximo como Ele nos amou, mas isso não é possível por força própria, pelo nosso braço, pela nossa capacidade. Precisamos buscar no Senhor, Ele que nos capacita através do seu Espírito. O Espírito Santo, Jesus, quando subiu ao céu, Ele disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo e assim estarei convosco todos os dias. O Espírito Santo é o ajudador, assim como Jesus quer ajudar, Ele enviou seu Espírito para nos auxiliar a perdoar o nosso próximo. E se não fizermos isso, os prejudicados somos nós mesmos, nós somos os prejudicados. Que veja bem aqui como começa esse texto aqui, muito importante da gente retomar e meditar ele profundamente. Veja bem aqui, diz: seguir a paz com todos. Então, o primeiro passo, se tivermos raiz de amargura no coração, mágoa, não teremos paz com todos. A paz é a partir da reconciliação. A paz é a partir do perdão, de liberar o perdão, de pedir perdão quando for necessário, mas um perdão que vem de Deus, através de um arrependimento que vem de Deus. Que o primeiro passo, precisamos ter uma experiência de arrependimento em relação a Deus, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, estão carentes da graça de Deus. Então precisa haver um arrependimento, uma mudança de mentalidade, de pensamento, de direção em relação ao mundo e em relação a Deus, porque todos seguem o curso do mundo e chega um momento, fase da nossa vida, onde Deus nos atrai com a sua bondade, sua benignidade, nos chama para junto de si, nos escolhe para gerar algo novo no nosso interior, que é a vida divina, que é o Espírito Santo, o Senhor vir habitar no centro da nossa vida. Então, a partir daí, somos capacitados, através da natureza de Deus, que tem prazer em perdoar, liberar perdão. Lembra quando Jesus estava na cruz? O inimigo ainda tentou, na última hora: desce daí, tu é filho de Deus. E Jesus disse: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Porque Ele tinha do seu Espírito. Nós precisamos ter do seu Espírito, o Espírito Santo, para nos ajudar, para nos capacitar a perdoar. Então, veja bem, para termos paz com todos, precisamos ter a presença de Deus. Porque a natureza humana não consegue ter paz com todos. Nem, muito menos, perdoar, liberar perdão quando é ofendido, quando é prejudicado, quando é caluniado, quando é humilhado, quando é pisoteado.
Tem pessoas que dizem, mas essa pessoa não merece o perdão, eu não consigo perdoar ela, porque ela não é digna do perdão. Mas não é porque a pessoa merece ou não merece, é porque é uma ordenança de Deus. Deus diz que devemos perdoar a todos aqueles que nos ofendem. Inclusive na oração do Pai Nosso, Jesus ensina isso, e depois do Pai Nosso ele reforça: se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus também não perdoará os nossos pecados, nossas ofensas. Então precisamos experimentar. É um grande milagre no nosso interior, quando há essa mudança interior, quando o Senhor assume o comando, o controle da nossa vida, quando Ele está no centro da nossa vida, nos guiando, nos conduzindo. Então isso tudo torna-se possível. Veja bem, então, além da paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é receber essa natureza de Deus e viver agora junto com o Senhor, em unidade com Ele, não mais com o inimigo. Porque no mundo todos jazem no maligno, a palavra de Deus diz. Todos estão unidos com Ele, por isso que todos se tornaram inimigos de Deus. Mas através do sacrifício perfeito de Jesus, da cruz, nós somos reconciliados com Deus. Tornamos de inimigos amigos de Deus agora. Então, realmente, sem isso, ninguém verá a Deus, diz aqui. Precisamos ser reconciliados. Através do sacrifício perfeito de Jesus, o sangue derramado da cruz do Calvário, a remissão dos pecados. Deus fez justiça do próprio Filho, querido, amado. Veja bem como segue, então, no 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Veja bem, primeiro passo, devemos cuidar, aqui diz, né? Olha só, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui está se referindo quando a pessoa não perdoa, não libera perdão, ele mantém essa raiz de amargura no coração. Aqui está dizendo que você perde o favor de Deus, você está separado de Deus, tudo que Jesus conquistou você não consegue acessar. Talvez agora você compreende como você desfruta tão pouco de Deus. Às vezes desfruta apenas as migalhas dele. Às vezes você vive somente pela misericórdia de Deus. Não, Deus tem graça abundante, favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele quer nos presentear. Graça é presente e merecido. Ele quer nos presentear todo dia. Agora você entende porque muitos vivem só remoendo o passado, porque me magoaram, porque eu fui prejudicado por isso, por aquele outro, e não desfrutam o presente que Deus tem todo dia para entregar. E outros estão só preocupados com o futuro, que vai dar de mim amanhã, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou conseguir aquilo, aquele outro, só preocupado ou no passado ou no futuro, e não consegue desfrutar o presente. Deus tem presentes maravilhosos todo dia. É o favor de Deus, Deus quer nos favorecer todo dia, para nos fortalecer, fazer-nos crescer de tal maneira que podemos visualizar já um futuro cheio de esperança, um futuro cheio de glória. Veja bem, então, uma raiz de amargura, primeiro passo, não precisamos entender. O prejuízo é nosso. Se nós não perdoarmos, não buscar a ajuda dele, a sua presença, o seu Espírito, para ser capacitado através do amor, porque o Espírito Santo, quando buscamos ele derrama o amor de Deus no nosso coração, segundo Romanos 5,5. Então, seremos capacitados, cheios deste amor, a superar as adversidades, suportar as adversidades e vencer todos os obstáculos. Ser capacitado para perdoar, liberar perdão, abençoar as pessoas à nossa volta, abençoar elas, não amaldiçoar, falar bem delas, não falar mal delas.
Veja bem, amada, a importância de aprofundarmos um pouquinho mais nesse trecho. Aqui está bem claro, o prejudicado é aquele que não perdoa. É tão terrível a pessoa que guarda mágoa no coração, que ela procura destruir tudo à sua volta e, por fim, destrói a si mesma. Vou repetir novamente. A pessoa que tem mágoa no coração procura de todas as formas destruir tudo à sua volta e, por fim, ela se destrói a si mesma. Essa é a realidade. Quem mantém mágoa no coração. Como é que você sabe que você tem mágoa? Você fica julgando os outros, fica falando mal dos outros. Tenta achar uma maneira para se vingar. Você já viu pessoas assim, tentando se vingar? Tentar achar algo para jogar pedra, para condenar? Para prejudicar, ou ao menos se alegrar com a desgraça da outra pessoa. Amados, quem não perdoa, quem guarda mágoa no coração, perde a graça de Deus, os presentes, o favor de Deus, e vive na desgraça. E você compreende quantas pessoas estão na desgraça. Vivem de uma forma desgraçada, horrível, terrível. Mas vamos continuar. Olha só o que mais acontece quando uma pessoa não perdoa, mantém a mágoa no coração, fica com aquela raiz de amargura. Além de ficar totalmente separado dos presentes de Deus, se destrói a si mesmo, está sempre perturbado, a palavra de Deus diz. Você já viu pessoas perturbadas? Fica observando, você vai perceber que essa pessoa tem mágoa no coração, que não perdoa. Ela é uma pessoa perturbada. E mais ainda que diz que contamina muitos à sua volta. É como um veneno, envenena, ou seja, fala para as outras pessoas daquela situação, daquele caso, daquela pessoa, fica propagando o veneno. Isso que contamina, é por causa daquela raiz de amargura, aquele espírito de vingança que está lá dentro. Procura tentar achar defeitos, problemas, onde Deus não está, onde o inimigo está, tenta achar algo para se justificar, para ter razão. Essa é a desgraça dos amargurados. Ter razão. Como é melhor não ter razão e ser feliz. É uma desgraça. As pessoas vivem na desgraça, terrível. Então, amado, busque a presença do Senhor. Busca mais intensamente o Senhor em oração, em jejum, em meditação na palavra de Deus, porque Ele ajuda, Ele é o ajudador. Vive em unidade. Escolha seguir a ordenança de Deus. Perdoa, libera perdão. Mas eu não consigo, você pode dizer, mas peça ajuda. Tudo é possível aquele que crê, ou seja, com a ajuda de Jesus. Jesus certa vez diz, certas coisas é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Ele está aí para te ajudar, Ele está neste momento batendo a porta do teu coração. Ele quer te tirar dessa desgraça que você está vivendo. Ele quer te colocar numa posição gloriosa, elevada, abençoada e mais que vitoriosa. Então, amadas, cuide. O perigo é terrível. É grande o perigo das pessoas que guardam mágoa no coração, de manter a mágoa no coração.
você corre um grande perigo. E mais ainda, você corre um risco de vida. Você está correndo risco de vida, amado, amado. Receba no teu coração esta palavra e busque a face do Senhor. Te humilha na presença do Senhor. Reconheça teu pecado. Reconheça que você está separado de Deus. Para que você não venha colher essa desgraça. Que você não se destrua a si mesmo. Porque o inimigo ele veio para roubar, matar, destruir. E essa sutileza dele, você não percebe. Quando você vê, você está amargurado, está ressentido, está se sentindo injustiçado e já começa a achar todas as maneiras, orientado pelo inimigo, para te vingar, para te alegrar. Quando a outra pessoa tropeça, quando a outra pessoa começa a entrar em dificuldade, você cairá mesmo no buraco que você cavou. O amargurado cava o buraco para si mesmo. Ele pode tentar cavar buraco para outro, mas é ele mesmo que cai no buraco. Cai na desgraça. Então, amado, vamos atentar, porque o Espírito fala. Em Apocalipse diz, não endureçais o vosso coração. Que o Espírito Santo fala através da sua palavra. Porque Ele te ama. Ele quer te livrar dessa situação. Ele quer te tirar dessa cilada, dessa armadilha do inimigo. Amém, amados? Então vamos orar. Mas antes de orar, eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham tentar por grande perigo que eles estão correndo as suas vidas e suas famílias em manter a mágoa no coração delas. Porque eles contaminam toda a família, contaminam todas as pessoas. Elas começam a propagar para os mais próximos, para a sua família, para a família apoiar eles. E eu conheço pessoas que estão fazendo isso, estão propagando a mágoa, a revolta, a injustiça que estão sofrendo. E recebe o apoio, o sutimento do inimigo através dos familiares, através dos amigos, através dos relacionamentos que eles têm. Então são totalmente destruídos. Mas eles tentam primeiro destruir tudo à sua volta. Mas por fim, destroem a si mesmos. Então vamos orar. E passe essa mensagem para todos os teus contatos. Quanto mais tu puder, alerta eles. Seja o alerta do Senhor. Seja a boca de Deus. Seja o profeta de Deus que fala, alerta. Que antes que aconteça é alertado. Através daqueles que se dispõem para falar a palavra de Deus aos corações. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa palavra tão tremenda, tão gloriosa, Deus. Senhor, eu quero orar, profetizar, Senhor, que essa palavra venha entrar nos corações para gerar um profundo arrependimento, uma limpeza, uma purificação dos seus corações, como diz a palavra aqui, que cada um possa ficar livre das raízes de amargura e experimentar a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh Deus amado, eu clamo neste momento, na ordem aos teus anjos ministradores que sejam visitados agora através dessa mensagem, através dos anjos operando o miraculoso, o sobrenatural nas suas mentes e seus corações, e sejam livres para desfrutar, Senhor, toda a riqueza celestial, para serem realmente pessoas plenamente realizadas e felizes e que glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.